Queridas e queridos, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Garcia Redondo. Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não é inscrito, clique aqui em se inscrever para receber sempre um aviso quando eu postar novos vídeos e bota aquele joinha para dar uma moral aqui pra gente. Tema de hoje muito direto ao ponto: recurso especial e extraordinário repetitivos. Vou fazer um apanhado muito rapidinho do tema e a gente entra direto nos artigos do CPC. Recurso especial e recurso extraordinário. Dois recursos para tribunais superiores. Recurso extraordinário para STF, recurso especial para STJ. Hipóteses principais de cabimento lá do artigo 102.3 e 105.3 da Constituição. Recurso extraordinário, basicamente, quando a decisão recorrida violar um dispositivo de Constituição Federal, e recurso especial para STJ, quando a decisão recorrida violar legislação federal, ou seja, lei federal e não lei estadual e outros atos normativos. Essas são as hipóteses de cabimento principais de especial e extraordinário. Especial e extraordinário são recursos que se sujeitam ao juízo de admissibilidade, como qualquer recurso. Então ele tem que preencher os 7 requisitos gerais de admissibilidade: cabimento, legitimidade, interesse, inexistência de fato impeditivo, extintivo, tempestividade, regularidade formal e preparo. 7 requisitos gerais de cabimento. Só que eles têm também requisitos de cabimento específicos, alguns comuns a ambos e outros específicos de cada um. Por exemplo, os dois têm que se demonstrar pré-questionamento, ou seja, a matéria recorrida já tinha que vir sendo alegada desde o primeiro momento possível pelos recorrentes. E mais, tem que ter sido debatida nas instâncias inferiores, na decisão recorrida. Pré-questionamento, então, um requisito de admissibilidade específico. Outro requisito de admissibilidade específico: esgotamento de instância. Tanto o pré-questionamento quanto o esgotamento de instância são interpretações que os tribunais superiores dão a algumas palavrinhas lá da Constituição. Quando a Constituição diz no 102.3 e no 105.3, causas decididas, pré-questionamento, em única ou última instância. Requisito segundo, esgotamento de instância, ou seja, não pode caber nenhum recurso abaixo. Esgotada toda a cadeia recursal dos tribunais inferiores, aí pode-se chegar ao Tribunal Superior. Também tem aquela hipótese prevista em súmulas de STF e STJ, no sentido de cabimento também, de admissibilidade, que não seria possível, em recurso especial extraordinário, se reexaminar fatos e provas. Seria então um terceiro lá requisito de admissibilidade específico, porque a sua violação gera o não conhecimento do RE e do RESP. E eles também se sujeitam a requisitos, como eu posso falar assim, típicos ou específicos cada um. Por exemplo, repercussão geral, requisito específico do recurso extraordinário. Ofensa frontal e direta à Constituição, e não meramente reflexa ou oblíqua, requisito específico do recurso extraordinário. E o recurso especial, depois de uma emenda constitucional de 2022, ele passou a ter o requisito lá da relevância da questão federal. Então, sabendo que são recursos cheios de requisitos de admissibilidade gerais e específicos, finalmente a gente tem lá as partes interpondo o RE e o RESP. E daqui para frente eu vou abreviar RE como recurso extraordinário e RESP como recurso especial, tá? Ok, protocolado o recurso, a gente sabe que o tribunal local faz o primeiro juízo de admissibilidade, que, se positivo, o recurso sobe para Brasília, e os tribunais superiores fazem o segundo juízo de admissibilidade do recurso especial extraordinário. E, sendo a admissibilidade positiva, finalmente realiza o julgamento de mérito. O relator, lá no Tribunal Superior, ele pode dar a decisão monocrática do artigo 932, qualquer inciso lá do CPC. Ok. Se o tribunal local inferior, tribunal, por exemplo, regional federal, tribunal de justiça, faz o juízo de admissibilidade negativo, ele nega conhecimento, a gente tem que analisar qual é o fundamento da negativa de conhecimento, porque podem caber 2 recursos diferentes, dependendo da negativa. Ou agravo em recurso especial que sobe para Brasília, ou agravo interno ao tribunal local que não sobe para Brasília. O próprio tribunal local, o órgão colegiado, que tem a competência para rever decisões de presidente e vice-presidente de tribunal local, ok? A grande questão é a seguinte: isso é o modelo normalmente simples, comum, ordinário de tramitação do recurso especial extraordinário. Então, a própria parte, entrando com o seu recurso especial extraordinário, buscando ver resolvida aquela inconstitucionalidade ou ilegalidade apenas no seu processo, no seu caso. Qual é a grande questão? A grande questão é que a gente está caminhando, pós-Código de 2015, por uma tentativa de vinculação
maior das decisões judiciais, ou seja, um número maior de precedentes vinculantes, porque precedentes vinculantes gerariam isonomia, segurança jurídica, previsibilidade das decisões, educação da sociedade. No final das contas, descongestionaria o Poder Judiciário, que estaria lotado, devido ao que a gente chama de jurisprudência lotérica, ou seja, cada julgador decidindo de uma maneira diferente, o que é ruim para todo mundo e é ruim para o sistema. Então, os recursos que originalmente foram pensados para serem individuais, singulares, somente valerem para aquele caso, cada vez mais o CPC e o direito brasileiro têm caminhado no sentido de reconhecer precedentes vinculantes. E tem lá o famoso artigo 927 no CPC, que traz um rol de 5 incisos que trazem julgados vinculantes. Existe uma polêmica enorme doutrinária sobre quais dos 5 incisos do artigo 927 seria vinculante, mas fato é que o entendimento majoritário pelo STJ, como o STJ vem interpretando o caput do 927 e os 5 incisos, para o STJ os 5 incisos seriam vinculantes. Ou seja, recurso especial extraordinário que nasceram para serem individuais e valerem só para os próprios processos onde foram interpostos, pelo 927, se a gente conseguir enquadrá-lo lá no inciso 5, julgamento pelo plenário ou órgão especial do tribunal, o acórdão seria vinculante. Só que teria que ser um RE, um RESP, que chegasse ao plenário do STF, ao tribunal pleno do STF, ou à corte especial do STJ, todos os ministros reunidos, o que é muito difícil. Então, o que fez o CPC? Ele não quis que fossem vinculantes as decisões de recurso especial apenas quando você conseguisse chegar ao topo, na cúpula do Tribunal Superior, ou o Tribunal Pleno do STF, os 11 ministros reunidos, as 2 turmas, ou a Corte Especial do STJ, os 33 ministros do STJ reunidos. O que pensou o legislador e criou o artigo 1036 ao 1040? Vamos fazer diferente. Vamos pensar que sempre que for protocolado e interposto um recurso especial extraordinário, eles possam ter 2 tramitações diferentes. Ou ele vai tramitar pelo rito simples ou comum, e a princípio valer só para aquele caso, só para aquele recorrente, salvo se for julgado pelo plenário ou corte especial, que pelo 927, inciso 5, seria vinculante, ou a gente pode fazer com que ele tramite num rito repetitivo. E quando esse recurso especial extraordinário, que nasceu para ser individual, ele for selecionado para tramitar pelo rito 2, pelo rito repetitivo, o precedente obrigatoriamente seria vinculante. E é isso que está expressamente previsto no artigo 1040 do CPC. Então, basicamente, o artigo 1036 ao 1040, eles falam desse rito repetitivo do recurso especial extraordinário. Um recurso que lá, historicamente, nasceu para ser individual, ele pode, no início do caminho, seguir o caminho 2. E seguindo o caminho 2, ele segue o rito repetitivo, querendo dizer, o seu acórdão vai valer para aquele caso e para todos os outros casos presentes e futuros que debatam a mesma questão de direito. E aí, basicamente, como é que é o procedimento que eu vou explicar aqui do 1036 ao 1040, muito rapidamente, porque são pouquíssimos artigos, mas são muito importantes. Basicamente, como eu falei, o recurso nasce individual, comum ou simples, e vai chegar um momento que ou o tribunal local ou o tribunal superior vai analisar que tem vários processos e recursos com o mesmo tema e uma identidade de questão de direito. E vai falar, caramba, isso aqui tem um potencial para repercutir em outras hipóteses, em outros casos, em outros recursos. Então, por que a gente não adota o rito 2 repetitivo? E aí, tribunal local vai ter a primeira chance. E ele fazendo ou não fazendo, tribunal superior tem a segunda chance de fazer algo que a gente chama de decisão de afetação, que eu vou explicar já já o que é. E a gente afeta aquele recurso simples para ser julgado pelo rito repetitivo. 2 ou mais recursos, muito substantes, ou seja, com uma argumentação profunda, várias teses a favor e contra aquele entendimento, para ele ser um recurso representativo da controvérsia. E esses 2 ou mais recursos representativos da controvérsia, eles geram uma suspensão, uma retenção de todos os outros recursos sobre o mesmo tema. Os processos e os recursos ficam suspensos, aguardando o julgamento desses alguns processos afetados, selecionados como os paradigmas, como os representativos da controvérsia. Então a gente tem uma análise de requisitos e decisão de afetação. Vindo a decisão de afetação, suspensão dos outros recursos e ou processos que versem sobre a mesma questão, aguardando o julgamento repetitivo do STJ e do STF, porque esse julgado vai ser vinculante. Feita a decisão de afetação, 1 ano
para julgamento até 1 ano do recurso especial extraordinário repetitivo. Sempre o recurso tem um relator. O relator vai adotar algumas providências, por exemplo, ele pode convocar, a gente vai ver amicus curiae, pode marcar audiências públicas para ter uma opinião da sociedade no julgamento da questão de direito, pode intimar tribunais locais para trazerem dados e teses em cada local do Brasil sobre aquela mesma questão. Finalmente intima o Ministério Público e depois vai a julgamento num acórdão que vai ser vinculante, tá? É basicamente esse procedimento, ele é muito simplesinho. Vamos então pegar o CPC artigo a artigo lá, do 1036 ao 1040. O 1036 começa dizendo quais são os chamados pressupostos para a afetação de um recurso simples para ser afetado como um recurso repetitivo representativo da controvérsia. O 1036 ele traz 2 requisitos para a decisão de afetação. Primeiro, para que haja afetação, tem que haver multiplicidade de recursos especiais ou extraordinários. Segundo requisito, com idêntica questão de direito. Então, muitos recursos, primeiro requisito, com idêntica questão de direito. Então, está lá o tribunal local, ou o STJ ou STF, recebendo todo mês vários recursos especiais, debatendo, por exemplo, um artigo do Código de Defesa do Consumidor, um artigo do Código Civil, um artigo do CPC, ou qualquer lei federal, ou um artigo da Constituição, um inciso da Constituição, no caso do recurso extraordinário. Então, vários recursos debatendo a mesma questão de direito. E aí o 1036, parágrafo 6º, diz que devem ser escolhidos recursos admissíveis, 3 requisitos, tá? Por critério da escolha. 1036, parágrafo 6º. Primeiro, recursos admissíveis, ou seja, recursos que preencham os requisitos de admissibilidade. Recursos, segundo requisito, que tenham abrangente argumentação. Olha que interessante. Que tragam um maior número de prós e contras, argumentos favoráveis e contrários, para você ter um julgamento mais completo, já que ele vai ser vinculante para o Brasil inteiro. Então, abrangente argumentação, você fica lendo ali alguns recursos especiais extraordinários para selecionar, entre aspas, os melhores, e os melhores são que tenham mais argumentos para ser levado para debate. E terceiro requisito, discussão a respeito da questão a ser decidida. Então, recursos com admissibilidade positiva, com muitos argumentos sobre aquela mesma questão de direito, tá? Então, esses são os critérios para a seleção dos recursos chamados paradigmas ou representativos da controvérsia. Como eu mencionei, como quem começa fazendo o juízo de admissibilidade do recurso especial extraordinário é o tribunal local, a primeira pessoa, o primeiro órgão que tem a chance, o primeiro personagem que tem a primeira chance de fazer essa seleção é o tribunal local. Então, o tribunal local, recebendo aqueles vários recursos especiais extraordinários toda semana, todo mês, ele analisa ele verifica uma grande quantidade sobre a mesma questão, seleciona os que têm admissibilidade positiva, os que tenham as melhores fundamentações, e ele seleciona, diz o 1036, parágrafo 1º, 2 ou mais recursos representativos da controvérsia. E ele encaminha para o STJ ou STF, para o ministro relator dar a decisão de afetação. Enquanto isso, ele determina, tribunal local, a suspensão de todos os processos / recursos individuais ou coletivos que tramitem naquela região ou naquele estado que debatam aquela questão de direito. Então veja só, ele começa a fazer uma retenção. Ele não vai mandando todos de admissibilidade positiva para o Tribunal Superior. Ele seleciona 2 ou mais, envia para Brasília, para o Tribunal Superior, avisando que está enviando na forma do 1036, parágrafo 1º, e que ele está retendo, sobrestando demais recursos sobre a mesma questão, que até seriam admissíveis, mas ele não está enviando para Brasília julgar. A partir daí, chega-se o recurso no Tribunal Superior. Como o Tribunal Superior, o próprio nome diz, ele hierarquicamente é superior ao Tribunal Local, ele dá a palavra final. Então, o 1036, parágrafo 4º, diz o seguinte: o STF e o STJ não estão vinculados, por serem hierarquicamente superiores, à seleção feita pelo Tribunal Inferior, pelo Tribunal Local, pelo TJ ou pelo TRF. Então, diz lá o parágrafo 4º, a escolha feita pelo presidente ou vice do Tribunal Local não vincula o relator no Tribunal Superior, que pode selecionar outros recursos representativos da controvérsia. Exemplo, o Rio de Janeiro, local do meu estado de gravação, ele selecionou alguns recursos, mandou para Brasília, mas ele pode pedir para o Rio de Janeiro mandar outros, ou até mesmo outros tribunais do país mandarem outros recursos, que, por exemplo, tenham uma fundamentação mais abrangente. Se o tribunal local não faz essa pré-seleção e simplesmente fica enviando
para Brasília todos os recursos que passarem pelo juízo de admissibilidade, que, parênteses, não é fácil passar pelo juízo de admissibilidade, mas todos que passarem, ele vai enviando sem critério. Se o tribunal local não faz essa prévia peneira, 1036, parágrafo 5º, o tribunal superior pode fazer a peneira pela primeira vez. Então, 1036, parágrafo 5º fala assim: o relator, em tribunal superior, também pode selecionar 2 ou mais recursos representativos da controvérsia para julgar aquela questão de direito, independentemente do que tenha feito o tribunal local. E aí, finalmente, vindo essa seleção ou prévia do tribunal local para o tribunal superior, ou feita pelo tribunal superior, vai chegar finalmente o momento da decisão de afetação. E essa decisão de afetação é sempre de tribunal superior, nunca de tribunal local. Então chega o ministro com aqueles recursos representativos da controvérsia e ele vai dar uma decisão que vai ter publicidade para o Brasil inteiro ficar avisado que a partir de agora está tramitando um recurso repetitivo sobre um determinado tema. E essa decisão é importantíssima, a decisão de afetação vem no artigo 1037. Selecionados esses recursos, o relator no Tribunal Superior, constatando presentes os requisitos do 1036 caput, ou seja, vários recursos sobre a mesma questão de direito, ele profere 1037 a decisão de afetação, que terá 3 incisos no 1037. Inciso 1. Deve identificar com precisão a questão a ser submetida a julgamento, ou seja, qual é a questão constitucional ou federal que está sendo debatida. A interpretação de qual artigo, resumindo de forma muito simples. Inciso 2. Determina a suspensão do processamento de todos os processos e recursos pendentes, individuais e coletivos que versem sobre a mesma questão, no território nacional. Vejam, no meu exemplo, o Rio de Janeiro fez esse diálogo com o Tribunal Superior, o Tribunal Superior achou que tem muito processo sobre a mesma questão, e ele vai lá e escolhe alguns representativos da controvérsia e suspende todos os processos do Brasil inteiro, individuais e processos coletivos, para julgar a tese representativa da controvérsia. E 1037, inciso 3. Ele pode requisitar aos presidentes e vice-presidentes de tribunais locais a remessa de outros recursos representativos da controvérsia. Então ele pode pedir lá, ok, gostei da argumentação do Rio, estou suspendendo os processos para o Brasil inteiro, agora eu quero que todos os TJs e TRFs me enviem 5 aí representativos da controvérsia. Para ter um super debate, né? Vários argumentos, várias teses favoráveis e contrárias, para ser um debate mais democrático. E claro que quanto mais cabeças pensando, a gente normalmente tem uma decisão mais qualificada. Então, vendo o recorrente do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, enfim, do Acre, do Amapá, o que quer que seja, pega lá todos os recorrentes, no número que ele determinar na decisão, e esses poucos recursos sobem, todos os outros processos ficam suspensos no Brasil inteiro, já falei, pelo prazo de 1 ano. Se o relator entender que não cabe a afetação, artigo 1037, parágrafo 1º, ele pode simplesmente comunicar aos presidentes e vice-presidentes que seja revogada aquela decisão de suspensão. Se ele falar assim, olha, não tem afetação não, aqui não vai ser representativo, não está preenchido o requisito, vamos tocar os recursos de forma simples. Então ele tem que avisar os tribunais locais para voltarem a enviar os recursos que tragam sobrestados. Mas agora vamos continuar pensando na hipótese de haver sim a representatividade e a gente ter o recurso repetitivo. Pensem que todos os TJs dos 27 estados, mais hoje em dia 5 TRFs, podem ir enviando recursos para Brasília, lá adotando a tese do 1036, achando que ele é o primeiro tribunal do Brasil que está tentando identificar que um recurso seria representativo. Ou seja, podem todos os tribunais do Brasil ao mesmo tempo, variando com os relatores no STJ, 33 ministros, e no STF 11 ministros, tentarem falar ao mesmo tempo que eles têm ali recursos repetitivos representativos. O que acontece? O 1037, parágrafo 3º, diz o seguinte: o ministro que no Tribunal Superior der a decisão de afetação em primeiro lugar, ele se torna prevento para todos os outros recursos que forem selecionados sobre a mesma tese. Então tá no gabinete do ministro 1, ele deu a primeira decisão de afetação, sei lá, a interpretação do artigo 1015 do CPC, que gerou, né, um recurso repetitivo e deu o tema vinculante lá 988, que é a interpretação do rol do agravo de instrumento. Foi assim que aconteceu. Tiveram vários recursos especiais sobre a interpretação do artigo 1015, chegou um momento em que um ministro falou assim, vou dar uma decisão de afetação e paralisar todos os recursos e processos do Brasil que debatam o rol do 1015. Será taxativo, exemplificativo, taxatividade mitigada, e paralisa e não profere mais nenhum julgamento no Brasil sobre o tema até que a gente profira um acórdão vinculante. E ele originou lá o tema 988. O primeiro ministro que der a primeira decisão de afetação, ele está prevento, artigo 1037,
parágrafo 3º, para todos os outros recursos que versem sobre o tema. Então, reúne tudo com ele para julgamento conjunto. 1037, parágrafo 4º, eu falei que há 1 ano para o julgamento desse recurso repetitivo. E aí, finalmente, vindo essa decisão de afetação do 1037, ok, você tem um bolo ali, alguns recursos aglutinados com aquele relator prevento e 1 ano para julgamento. O que acontece nesse 1 ano para julgamento se você já tem as razões e contra-razões de cada recurso e as decisões dos tribunais locais, presidências e vice-presidências? O que acontece nesse 1 ano é o que acontece no artigo 1038. O relator pode adotar 3 providências, 3 incisos no 1038. Ele pode solicitar ou admitir a manifestação de amicus curiae, aqueles amigos da corte que são pessoas, órgãos, entidades, que possam ter interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria, etc. Então, se você vai debater determinada questão de legislação federal de Constituição, você pode pegar entidades, organizações a favor, contra, com viés, sem viés, porque isso é o debate democrático, cada um dá o seu ponto de vista. Então, além das razões de recorrente e recorrida em vários recursos que estão ali, amicus curiae vão dar as suas opiniões temáticas sobre o tema. Inciso 2 do 1038. Pode marcar audiências públicas para ouvir pessoas com experiência e conhecimento na matéria e ouvir também a sociedade sobre o tema. Então, audiências públicas com especialistas e sociedade civil. Inciso 3. Pode pedir informação aos tribunais. Então, pedir aos tribunais inferiores, tribunais locais, informações, quantos recursos têm, como é que têm sido as argumentações, como é que vocês têm decidido, quantos pró-tese, contra-tese. E também, no final, no inciso 3, intima o Ministério Público para manifestação em 15 dias. Esgotado o prazo de 15 dias para manifestação do Ministério Público, o relator pede marcação do dia da sessão de julgamento, ou seja, inclui o recurso repetitivo em pauta para nós termos o julgamento. O julgamento vem lá no 1038, parágrafo 2º, após os 15 dias do Ministério Público, pede-se inclusão em pauta. E quando vier a decisão, 1038, parágrafo 3º, o acórdão deve abranger todos os fundamentos relevantes. Então, tudo que, se acolhido ou rejeitado, poderia mudar a conclusão, todos os argumentos são os argumentos relevantes, que, se acolhidos de uma maneira ou outra, alterariam a conclusão. Todos esses fundamentos, favoráveis e contrários, têm que estar expressamente analisados no acórdão paradigma, porque esse acórdão vai ser vinculante para o Brasil inteiro, para todos os processos atuais, presentes e futuros. E aí, finalmente, vamos agora falar essa questão da vinculação. O 1039 e o 1040 trazem esse efeito vinculante. O 1039 fala o seguinte: decididos os recursos afetados, ou seja, esses recursos paradigmas, os órgãos colegiados do Tribunal Superior declararão prejudicados os demais recursos ou decidirão aplicando a tese. Então, pensa só. Havia recursos individuais que estavam com cada relator no Tribunal Superior. Só que aí veio o relator do recurso paradigma, aglutinou alguns, e os que estavam com os outros relatores, outros ministros, ficaram paralisados e julgou-se o paradigma. Na hora que julga o paradigma, esses outros processos que estavam nos tribunais superiores, que não foram julgados juntos, eles têm que ser decididos de acordo com a tese vinculante. Então, se o acórdão local recorrido está de acordo com o julgado vinculante, o ministro considera recurso prejudicado. Se o acórdão local contraria o que foi julgado de forma vinculante, o ministro é obrigado a decidir aplicando a tese. Está lá no 1039. Então, o Tribunal Superior mata todos os recursos iguais que estavam ali. Se coincidiam as decisões, decisão dos autos igual à decisão vinculante, perde o objeto. Se havia um conflito, tem que reformar a decisão para aplicar a tese vinculante. E aí o próprio ministro aplica a tese vinculante. Caminhando para o final. E os tribunais inferiores, TJs e TRFs? Artigo 1040. 1040, inciso 1. Presidente e vice-presidente do tribunal de origem nega seguimento aos recursos sobrestados se os acórdãos forem coincidentes. Ou seja, se o tribunal local, por exemplo, uma Câmara de Direito Privado do TJRJ decidiu. Aí o sujeito entrou com recurso especial que ficou paralisado ali no tribunal local. Paralisar o tribunal local. O STJ dá o julgado vinculante. E esse acórdão do TJ, que o cara estava recorrendo para o especial, tem o mesmo conteúdo, vai no mesmo sentido. Se vai no mesmo sentido do acórdão do Tribunal Superior, simplesmente nega seguimento ao recurso especial, porque o recurso especial ia buscar chegar no STJ e a decisão do Rio de Janeiro está igual
a decisão de Brasília, aqui no meu exemplo, tá, de gravação, Rio de Janeiro. Só por isso que eu estou falando Rio, que é o local da gravação. Então, tribunal local igual à decisão vinculante do Tribunal Superior, o recurso não sobe. O recurso simplesmente nega seguimento no 1040, inciso 1. 1040, inciso 2, reexame do caso. Vamos lá. O órgão que proferiu o acórdão recorrido na origem vai reexaminar o processo, o recurso, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior. Olha que interessante. O 1040, inciso 2, fala que se o julgado local é diferente do acórdão vinculante, em vez de subir para o STJ reformar, não, o tribunal local volta para o seu órgão colegiado e o órgão colegiado deve decidir aplicando a tese. 1040, inciso 2, tá? Então, 1040, inciso 1. Se o acórdão local está igual ao acórdão do Tribunal Superior, recurso não sobe, nega seguimento. Inciso 2. Se o acórdão local, no recurso que estava sobrestado, estava ali paralisado, o acórdão local é diferente do Tribunal Superior, publicado o acórdão paradigma vinculante do Tribunal Superior, o Tribunal Local devolve para o Tribunal Local, para a Câmara Civil, no meu exemplo, ou de direito privado, para obrigatoriamente aplicar a tese do Tribunal Superior, ou seja, ele rejulga a apelação, digamos assim. Rejulga a apelação para agora adotar a tese vinculante do STJ. Então não precisa subir à toa o recurso especial para o ministro reformar. Se é vinculante, o próprio desembargador do TJ, do TRF, ele rejulga o recurso, rejulga a apelação, por exemplo, para aplicar a tese vinculante. E 1040, inciso 3. Os processos suspensos em primeiro grau e segundo grau de jurisdição, eles retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada. Olha só. Inciso 3, última hipótese. Não chegou a ter sentença em primeiro grau, o processo estava parado. Ou a apelação de segunda instância ainda não tinha sido julgada por desembargador. Lembra que quando o TJ ou o STJ dão a decisão de afetação, fica suspenso os processos no Brasil inteiro? Fica suspenso o processo no Brasil inteiro e aquele processo da primeira instância não tem sentença. A apelação em segunda instância, que estava com o desembargador, não vai para o colegiado, ele não julga, nem sozinho, nem no colegiado. Aí vem esse acórdão paradigma, 1040, inciso 3. Esses processos e recursos que estavam na iminência de serem julgados, eles são destravados, voltam a caminhar para a aplicação obrigatória da tese. Então veja que pelo 1039 e pelos 3 incisos do 1040 é obrigatório a aplicação da tese. E é óbvio que para os processos futuros, idem, tá? Porque eles são acórdãos que são, como é que eu posso falar assim, eles são confeccionados com o objetivo de se aplicar a todos os processos pendentes e futuros. E aí o último ponto é o seguinte, que é interessante, são os parágrafos do 1040. O 1040 fala assim no parágrafo 1º, a parte pode desistir da ação em curso no primeiro grau, antes da sentença, se nela for discutida uma questão idêntica que foi decidida de forma vinculante. Basicamente é o seguinte, o sujeito lá com seu processo na primeira instância estava sustentando uma tese, e essa tese não é a tese que prevaleceu no STJ ou no STF. Ou seja, ele está fazendo um pedido que está rejeitado num precedente vinculante. O que ele pode fazer? Ele pode simplesmente falar, tá bom, vou desistir da ação, não quero nem sentença, eu desisto. Ele pode ter alguns benefícios, por exemplo, 1040, parágrafo 2º. Se essa desistência antes da contestação, não há custas e não há honorários. Ah, Bruno, se é depois da contestação, a desistência vai ter custos e honorários, mas pensa só, não tem apelação, aí não tem sucumbência recursal, não tem multa por litigância de má-fé por contrariar precedente vinculante. Então, às vezes, não tem, sei lá, juros de 1% ao mês de algum débito que a pessoa tenha. Então, basicamente, ela é melhor, vendo que vai perder, porque o precedente vinculante não acolhe aquela tese, seria melhor desistir o mais rápido possível, com esse benefício e essas vantagens. Tá? Então, basicamente, gente, é isso. Recurso especial extraordinário repetitivo são recursos que nascem comuns ou simples e eles tomam a tramitação do caminho 2, para ter um acórdão vinculante aplicável aos casos presentes e futuros. Espero que tenham gostado dessa aula, muito rapidinha, e acompanhe o canal aqui para receber mais vídeos como esse. Obrigado pela companhia. Valeu!